Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como utilizar esses restos de fios de maneira criativa. Eu escolhi um pedaço com cores de forma totalmente aleatória. Observem que aqui eu tenho até um pedaço de lã. E a primeira providência aqui é segurar um pouquinho com alguns alfinetes. Depois eu vou pegar um pedaço de linha, provavelmente perlê 8, e vou alinhavar para prender um pouco. Eu vou virar para dar uma ideia para vocês. Olha, isso aqui tanto pode ser um chão, como pode ser um rio. Eu vou utilizar como um chão, onde eu posso riscar depois uma árvore aqui, tem um pouco de espaço no tecido, mas eu quero fazer nesse cantinho aqui, começar um jardim, mostrando para vocês. Eu peguei um tom de fio, olha, um marrom claro, que não vai destoar, e vou alinhavar aqui. É um alinhavo simples, de costura mesmo, mas é um alinhavo bem solto. Eu não preciso prender tudo, vocês não precisam se preocupar com isso, porque senão vocês vão demorar horas. É só dar uma alinhavada mesmo, porque quando nós viermos com os pontos de bordado, depois, os próprios pontos prenderão mais. Aqui é só para não nos atrapalhar nesta fase inicial. Aqui eu já fiz uma série de alinhavos. Vejam, tem muita coisa solta ainda, mas não tem problema. Eu vou levantar agora alguns galhos, vou fazer aqui alguns galhos e uns arranjinhos para vocês verem. Eu peguei um tom de verde, perlê 8. Vou trabalhar com fio duplo, tá? Ó, eu quero fazer uns galhos um pouco mais espessos. Basicamente aqui, olha, eu vou subir, vou até onde eu quero uns galhos bem altos, venho aqui até abaixo, um pouco abaixo, e vou só dar pequenos pontinhos aqui, tá? Não é exatamente o ponto chavão, tá? Ponto reto que eu prendo alguns pontinhos. Eu vou variar estas alturas, porque eu quero fazer uma pequena composição aqui, tá? É um exercício para vocês perceberem como nós podemos trabalhar livremente, que nós não precisamos ter sempre um risco, né? Olha, aqui deu uma coisa interessante que eu quero aproveitar. Vocês estão vendo que aqui tem um pequeno rebaixamento? Eu vou manter esse rebaixamento para ficar um pouquinho mais baixo esses galhos aqui desse lado. Vejam como eu estou prendendo já esta base aqui, os fios que estavam soltos, eu aproveito para reforçar. Eu tenho isto aqui. Ainda usando o mesmo fio, eu vou fazer umas folhinhas com ponto margarida. Olha, eu abri o fio, porque eu vou trabalhar com um só agora, ok? Ponto margarida, vocês devem saber qual é. Se eu fosse descrever o ponto margarida, eu diria que é um ponto corrente que eu faço e arremato. É um pequeno ponto corrente. Ao invés de nós darmos sequência, nós fazemos o ponto corrente e pronto, arrematamos. Eu vou fazer umas pequenas folhinhas nesses galhos aqui e depois, não sei ainda exatamente que tipo de flor eu vou fazer. Em geral, eu não sei mesmo. Eu simplesmente começo a fazer e sai naturalmente. Que é o que eu digo que é a grande vantagem desta metodologia. Primeira vantagem, ampliar o repertório. Com um repertório mais vasto, nós temos mais liberdade para criar outros pontos, para pensar em novas possibilidades. Eu vou fazer aqui tudo e aí eu dou continuidade. Eu vou mostrar agora para vocês um modelo de florzinha. Eu venho aqui, faço um pequeno ponto e volto lá
para onde eu saí. Seria lá em cima. Viro o fio ao contrário, venho na base novamente e faço um caseado em triângulo. Eu vou usar esta base aqui para fazer um modelo de flor que mostrarei para vocês. Venho aqui bem no cantinho e faço um pequeno ponto margarida, bem pequenininho aqui no canto direito. Depois eu vou virar o fio ao contrário e eu vou fazer várias laçadas pegando só aqui, ó, só naquela alça inicial que eu mostrei para vocês. A gente faz quantas laçadas nós quisermos. Quando nós fazemos bastante, ela forma um babado, né? Porque são mais pontos do que o espaço comporta. Então, dá um resultado muito legal. Até dei uma empurradinha aqui para mostrar bem para vocês como é que ela fica quando ela é embabada. Olha, já tá começando a embabadar, vocês estão vendo? Eu vou puxar aqui para o lado direito para ganhar espaço e vou fazer mais uns 3 pontos aqui, umas 3 laçadas, que eu quero que vocês vejam o resultado. Depois eu vou comentar aqui sobre essa parte de baixo, que é uma dica que eu quero dar. Olha como ele vai ficando embabadado e como vai ficando mais graciosa esta pequena flor. Ó, eu peguei até aqui na parte de baixo, viu, pessoal? Naquela outra laçadinha, para dar mais volume nela. Vejam o resultado, como que ela fica. Parece uma pequena margarida, não é? Este é um tipo de flor que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu vou mostrar uma outra possibilidade, um outro uso para o ponto ostra, utilizado como um botão. Eu venho aqui da esquerda para a direita, eu estou fazendo ele com o movimento contrário, fiz tipo um peixinho, aí eu entro aqui, olha, na parte inferior, dou a volta inteira, retorno aqui no início e fecho. É um ponto simples, mas eu acho ele muito charmoso. Vocês podem colocar um outro aqui, olha, mais para baixo, como se tivesse nascendo aqui, embaixo no galho, mais um botãozinho aqui. Eu acho muito legal isso. Então, o que é importante vocês assimilarem desta técnica, deste método que eu refinei ao longo de tantos anos de experiência com centenas e centenas de alunas? É esta possibilidade, é o que eu falei para vocês. Eu não pensei o que eu ia fazer. Simplesmente o repertório que eu tenho em mente, ele aparece para mim. Simplesmente aparece. Uma outra coisa que é muito legal, eu vou trocar a cor agora. Aqui eu fiz esse pedacinho nesse rosa, puxando para o lilás, com o mesmo ponto aqui do botão cor de laranja, o ponto ostra. Fiz só metade, como se ela estivesse deitada para baixo. Agora eu vou concluir a flor para vocês verem que belezinha que ela fica. Pronto, concluí a florzinha e vejam que eu já até coloquei o nó francês no centro. Vou mostrar mais uma para vocês. Agora, nesse galho mais baixo, eu vou mostrar para vocês o margarida com rococó. Eu faço um pequeno ponto margarida, não tiro a agulha, faço umas 4 voltas aqui, seguro com a unha e puxo, mantendo aqui preso. Vou puxar com cuidado, o rococó fica ali na ponta e eu faço um ponto grandão lá na frente, para fazer um bico mesmo. Em geral, eu gosto de fazer uma flor com 3 pontos margarida com rococó, tá? Mas você pode fazer a volta toda também. Eu já vi flores feitas assim, fica bem charmoso também. Vejam, eu estou aqui exemplificando para vocês, mostrando alguns pontos. Como eu disse no início, durante as 3 aulas que vocês assistiram, este método
não trata de pontos. A ideia é habilitar vocês para que, tendo um repertório, um conteúdo mais robusto, vocês possam diversificar. Diversificar só é possível quando nós temos elementos para tal. Eu sempre gosto de dar um exemplo que, se eu vou fazer uma composição, vocês concordam que ela ficará muito mais rica se eu tiver no meu acervo muitos sinônimos, antônimos, adjetivos? A minha composição ficará certamente muito mais rica. Vocês concordam com isso? E esta é a essência da metodologia, o sentido dos pontos. Não basta termos repertório e ficarmos a vida inteira repetindo os mesmos pontos sem criatividade. Isso é nefasto, faz muito mal para a saúde também, porque a base da nossa saúde, minhas queridas bordadeiras, é o uso da criatividade. Nós precisamos bordar ou exercer qualquer atividade manual com criatividade. Fazer as coisas de forma mecânica, contada, não conduz à saúde. Vejam que aqui eu fui mudando, né? Enquanto eu falava com vocês, eu nem pensei e fui acrescentando outras margaridas com rococó. Esta base aqui é um campo fértil para expandir o nosso gesto criativo, para ampliar o horizonte, para desenvolver algo totalmente novo na nossa vida. Então, isso leva tempo. Esta é a parte, inclusive, onde eu posso brincar mais com os pontos. Essa parte inferior. Por quê? Ao mesmo tempo que eu vou prendendo aqui estes fios que constituem a nossa base, eu vou criando novos desenhos. Vocês não têm ideia do quanto este tipo de abstração é potente para que a gente possa lidar de uma forma utilizando a nossa imaginação. Porque aqui eu posso utilizar gestos de pontos conhecidos, por exemplo, aqui eu estou fazendo um caseado bem grande, nada convencional. Eu também não sei ainda qual será o resultado final, mas eu posso garantir para vocês que vai ficar espetacular. Este é o objetivo maior deste nosso encontro, para que vocês vejam na prática o quão diferente é esta metodologia daquilo que vocês já conhecem. Aqui nós não repetimos pontos, nós utilizamos os pontos que são ensinados, mostrados e principalmente compreendidos, assimilados, porque todo ponto, gente, ele tem uma lógica. E esta lógica, por desconhecimento mesmo, as outras professoras não ensinam. Então, o que acontece? Vocês ficam repetindo de forma mecânica mesmo, automática, sem nenhuma criatividade, como se fosse, quase como se fosse um ponto cruz. Você faz e a sua cabeça nem está ali, na verdade, porque você está simplesmente de forma completamente sem criatividade, repetindo pontos. Meu convite para vocês é que vocês sigam aqui comigo, que vocês permaneçam e conheçam mais profundamente esta metodologia que é encantadora. Eu posso
tranquilamente usar este adjetivo para esta metodologia, porque ela dá margem a uma liberdade incrível, que eu tenho certeza, e eu tenho esta convicção, porque muita gente já me disse, já declarou a sua satisfação quando conseguiu manejar os pontos desta maneira tão rica. O que eu ofereço a vocês é uma metodologia, não é um curso. Um curso te dá apenas e tão somente repertório. E um repertório limitado, eu posso te afirmar. Eu conheço, no mínimo, por baixo, estimando por baixo, cerca de 300 a 400 pontos. Obviamente, eles não estão na minha memória e eu estalo o dedo e eles aparecem. Mas como eu estudo muito, eu tenho isso tudo registrado. Então, é muito mais que eu ofereço aqui. Eu espero que você prossiga aqui nesta trajetória, o sentido dos pontos, rumo a um bordado autoral. Você nunca mais vai copiar bordados, você nunca mais fará trabalhos previsíveis iguais a tantos outros. Você será a dona de sua própria obra e você poderá admirá-la antes que qualquer outra pessoa te diga. Vocês devem ter visto que eu postei outro dia no Stories sobre alguns dos motivos para vocês ingressarem na minha metodologia, o sentido dos pontos. Dentre elas, eu citava a questão da insegurança, que muitas pessoas me contam a respeito disso. Não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu não tenho criatividade. É justamente estas possibilidades que o método oferece. Você vai incrementar seu repertório e, ao mesmo tempo, construir uma identidade própria, exercitando a mente, aguçando a sua percepção e tornando os seus trabalhos cada vez mais autorais. E querem saber o que mais esta metodologia oferece? Você consegue bordar de forma espontânea. Escolhe fios, texturas, espessuras diferentes, sem medo de errar. Agora, eu vou bordar um pouco com este fio. Por que não? É claro que sempre pode haver algum ou alguma traga prazeres. Ai, mas você vai bordar com verde no chão? Você não teria que bordar só com tons de marrom, por exemplo? E aí, sabe o que você faz? Você sacode os ombros e continua bordando maravilhosamente o seu trabalho. É isso que importa. O prazer é um aumento da autoestima. É você saber que o seu bordado está agradando a você mesma. Você ter a noção que está produzindo algo artístico e que não está meramente repetindo pontos. É isto que o método oferece. Acervo, repertório e como utilizá-lo de forma criativa para produzir peças únicas. Este é o meu convite para vocês. Eu mostrei neste bordado aqui para vocês, desde o início, à medida que eu fui construindo este jardim. Comecei aproveitando fios antigos, restinhos de linhas, bordei esse centro aqui. Agora eu já preenchi bastante esta parte aqui inferior e esbocei mais alguns raminhos que eu quero colocar algumas flores a mais. Nesses galhos aqui, eu fiz basicamente como eu havia mostrado para vocês lá bem no início. Eu fui subindo
Nunca faço muito igual, viu, pessoal? Às vezes eu faço este ponto que é o chavão, né? Às vezes eu faço, como eu mostrei no começo, o ponto coral, que é aquele com nozinho, e eu vou fazendo de uma forma bastante livre, bastante espontânea, construindo a base, aonde depois eu vou colocar mais florzinhas. Esse jardim ficará bastante colorido. Qual é o objetivo, ou qual foi o objetivo deste vídeo? Eu quis mostrar para vocês uma forma de bordar que é bastante livre, bastante intuitiva. Neste exercício, nesse pequeno exercício, vocês puderam observar como eu planejei muito pouco. Eu fui bordando, fui escolhendo pontos à medida que avançava, e este é o maior benefício, a maior vantagem deste método que eu refinei, né, que eu tornei legível ao longo dos anos com a minha experiência com as alunas. Esse método, pessoal, é fruto principalmente de observação. É um material que é derivado de uma grande pesquisa, de muita reflexão, de muito treino, porque tudo que a gente se dedica, tudo aquilo que nós nos aventuramos a fazer, quando é uma escolha bastante séria e importante para nós, a gente não consegue em pouco tempo, não é verdade? Às vezes, quando eu penso, né, num mestrado, só um exemplo, né? Foram quase 4 anos de dedicação, e eu tive que abrir mão de muita coisa para concluí-lo. Mas, quando eu cheguei no término, foi uma sensação maravilhosa de conquista, de felicidade por ter concluído uma tarefa que era muito importante para mim. Principalmente a sensação de que, se eu fizesse de novo, eu não faria diferente. A minha dissertação saiu como eu queria. Tudo. Foi trabalhosa? Muito, muito. Mas as coisas importantes, relevantes em nossa vida são assim. Então, o que eu quero deixar aqui neste vídeo para vocês é este convite que eu tenho feito nos vídeos, para que vocês testem fazer diferente, parar de repetir apenas pontos de uma maneira autômata, sem criatividade, sem originalidade. Repito sempre, a fonte da saúde é o uso permanente da criatividade. Apenas repetir pontos, alterando tão somente o risco, você não está usando a criatividade. Você está apenas copiando pontos, copiando gestos. Não tem você ali. A criatividade somos nós. É a nossa expressão, é a nossa autenticidade que está ali no bordado. E isso sim é importante para a saúde. Fazer aqui um take na parte inferior para vocês poderem observar quantos pontos eu utilizei aqui na base e quantas cores. Se eu quisesse construir um mar, por exemplo, eu poderia privilegiar estes tons, turquesa, esses tons aqui. Mas vejam que, ainda assim, com esses tons avermelhados, o fundo do mar ou dos rios não é uniforme. Se formos rigorosos, aliás, ele nem sequer tem azul, né? Nós o vemos azul quase na superfície, mas as profundezas são mais escuras, dependendo da região. Então, vocês poderiam usar esta mesma ideia para construir um outro tipo de galhos, algas, caramujos e o que mais vocês imaginarem.